E aí, soldadores, inspetores e engenheiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Inspesoda. Eu tô aqui com o Henrique. E, Henrique, fala pra nós, o que a gente vai fazer hoje? Bom, pessoal, boa tarde. A gente tá saindo agora pra ir na feira de máquinas e equipamentos. Basicamente, a gente vai visitar alguns fabricantes de equipamentos que a gente inspeciona e faz reparos. Acompanhe a gente nessa jornada. Essa feira, ela é uma feira focada em equipamentos para empresas de locação de equipamentos. E o que é isso? Quando você precisa de uma pente, que é uma máquina de elevação de carga e pessoas para fazer acesso a locais difíceis. Quando você precisa de algum equipamento de movimentação de carga, certo? E esses equipamentos precisam constantemente de passar por inspeções e reparos. E é onde a gente atua, né? Fazendo os laudos e coordenando alguns tipos de reparos para que a gente garanta a segurança operacional desses equipamentos. E nesse momento a gente está indo na feira fazer um bate-papo com alguns parceiros e algumas empresas que a gente já tem contrato de prestação de serviço. Basicamente o que a gente vai ver lá são as PTAs ou pentes, né, que são máquinas de elevação de pessoas e cargas, MUNCs, caminhões MUNCs, né, que são caminhões adaptados para transporte de carga e movimentação de carga. É isso. Esse é seu dia a dia? O seu dia a dia é corrido desse jeito todo dia? Como é que é? Às vezes é corrido, às vezes eu tenho que atuar de forma mais técnica em campo. Depende muito da demanda da semana, mas geralmente a semana começa com a parte administrativa, fazendo reunião com o time. Depois a gente tem alguns contratos que a gente atende presencialmente e aí começa as entregas técnicas, que é a parte de emissão de laudos, elaboração de relatórios e às vezes até atuando com o time de campo em algumas demandas específicas. Agora um tópico sensível, vamos lá. Quanto tempo livre você tem na semana? Nenhum. Entre, assim, 24 horas de um dia, todas as suas horas são ocupadas? Olha, em média, eu trabalho de 9 a 11 horas por dia. Um dia mais tranquilo, eu trabalho 9 horas, porque basicamente o almoço é só o tempo de a gente fazer uma refeição e já volta para fazer as demandas. Mas finais de semana e feriados, geralmente eu costumo descansar. E além dessas 9, 11 horas aí de trabalho, eu ainda estudo. Esse ano eu já fiz uma especialização em gestão de pessoas e estou fazendo uma pós-graduação em liderança e vendas. Henrique, por que você ainda está estudando, vendo até onde você já chegou? Porque o aprendizado ele tem que ser contínuo. As coisas mudam muito rápido. Na área da solda, as coisas mudam muito rápido também? Com certeza. As tecnologias, hoje a parte eletrônica dos equipamentos de solda mudaram drasticamente. Hoje existe uma questão muito séria na questão de eficiência energética, né? Então hoje as máquinas mais eletrônicas, com os inversores e tudo mais, eles têm um foco muito na questão de eficiência energética e também na questão de utilização de materiais. Então o equipamento sendo mais leve, consumindo menos energia, ele requer menos materiais na sua concepção e isso tem uma vantagem também ecológica. Isso é interessante. Então, para quem está começando hoje na área da solda, por exemplo, ou quem já tem um tempo na área da soldagem, seja técnico ou soldador, o aprendizado de hoje não é o mesmo que era há 15 anos atrás. Quando a gente fala de processo de soldagem em si, o aprendizado ele é similar. Mas quando a gente fala de novas tecnologias, a gente já vai para um campo diferente. Existem equipamentos hoje que você faz o monitoramento dele sobre demandas e consumos em aplicativo de celular. Então vai chegar um tempo que o soldador ele vai ter que saber usar o aplicativo do celular para fazer os acompanhamentos da atividade dele. Por exemplo, simples, na década de 80, 90, a gente usava muito retificador de solda, que eram máquinas de núcleo móvel, que algumas chegavam a pesar até 400 quilos. Hoje, uma máquina que atende a mesma demanda, ela tem, em média, 60, 70 quilos. Então, é uma redução drástica de peso em função da utilização de inversores, bancos de capacitor e tudo mais. Então, assim,
A tecnologia chegou muito forte nos equipamentos. Você acha que na área da soldagem os soldadores têm muita dificuldade de se adaptar à tecnologia? Tem muito mito, né? Solda MIG é fraca, essa máquina pequenininha não solda igual aquela grande, o trabalho não fica na mesma qualidade. E para tudo isso a gente acaba tendo que atestar com validações. Então, por exemplo, questão de qualidade de solda, a gente atesta o processo. E quando a gente fala do soldador, a gente vai atestar a habilidade do profissional de executar a solda. E nenhuma norma de soldagem fala que tem que ser uma máquina X ou a máquina Y. Ela simplesmente especifica quais os parâmetros que são feitos para validar o processo. De equipamento, Só para PNM e ultrassom. ultrassom. Mas o carro, o risco é altíssimo, entendeu? Semana passada, o Gabriel foi fazer uma inspeção lá no cliente, estragou a tocha do cliente, ferro de 700 pau. Bom, pessoal, estamos aqui no Expo Center Norte. Agora a gente vai fazer a credencial e entrar na feira. Aqui é um dos maiores centros de exposição de São Paulo e é recorrente o evento de feiras aqui. Vem comigo. Isso aqui que é legal, ó. Sistema de energia solar, então ele tem vários painéis, ele abre, aí ele faz a captação solar. Aqui dentro deve ter o conversor e o módulo para fornecer energia para algum tipo de equipamento. É muito comum a gente ver hoje para iluminação noturna. Sim. Então, por exemplo, você vai fazer uma intervenção à noite. O contraste que a gente atende, por exemplo, de manutenção de tubulação de gás, o sistema de iluminação já é nesse sistema, que aí tem a bateria, aí ilumina, faz atividade, recolhe e vai embora. Então você tem a mobilidade do sistema em vez de ter que levar um gerador diesel, gasolina. Essa máquina é legal, tá vendo? O sistema de tracionamento dela é elétrico, faz elevação vertical, né? E é muito utilizado em centro logístico, onde a gente não tem atmosfera aberta. Então ela não gera gases e aí você consegue utilizá-la sem contaminar a atmosfera ambiente. Bem bacana. Ó, essa aqui a gente já fez vários equipamentos, várias inspeções de laudos, inclusive algumas intervenções mecânicas nesse tipo de equipamento, principalmente nas inspeções do cesto. O que acontece? Durante a utilização o cesto é danificado e aí às vezes é preciso fazer algum tipo de reparo que envolve processo de soldagem, corte ou mesmo até substituição do cesto. E aí a gente faz todas as inspeções e lauda o cesto para garantir a segurança do operador. Bom, a gente está caminhando aqui na feira para ver os equipamentos e a gente está indo agora na parte de equipamentos de uso manual. Esmerilhadeiras, retíficas, britadeiras. A gente está vendo aqui também máquinas de elevação, as pentes. Um outro fabricante também que a gente
teve contato algumas vezes. Bem bacana. Essas feiras são muito importantes para conhecer as novidades do mercado, conhecer as novas soluções de equipamentos, inclusive para fazer algumas aquisições de equipamento que a gente utiliza nos nossos cursos. Basicamente o que a gente tem aqui são ferramentas intercambiáveis, né, com a mesma base motriz. Então, por exemplo, no mesmo equipamento eu posso ter uma furadeira, eu posso ter uma lixadeira, eu posso ter uma parafusadeira, posso ter um outro tipo de ferramenta de corte. Então é muito versátil, né, a solução que é essa marca que apresenta para o mercado. Bom, já fizemos alguns trabalhos de inspeção e laudo desse tipo de máquina desse fabricante, principalmente para uma grande empresa de locação que a gente tinha um contrato de prestação de serviço para esses tipos de escopo. O mais interessante é que, apesar dos anos, a tecnologia se manteve basicamente a mesma. Teve pouca atualização tecnológica nesses equipamentos. Isso indica que a concorrência deve estar baixa no mercado, né? Porque se não tem tanta melhoria, porque o equipamento ainda está bem posicionado para venda. Pessoal, agora é para a galera do marketing, ó. Pegadinha, valendo um cheeseburger. Para que serve aquela máquina ali, ó? Ela é um resfriador pro motor. Resfriador pro motor. Errou. E você? Uma planificadora. Você leu ali, né, ó? Aonde? Ele leu. Você leu. Aonde que eu li? Onde que tá Tá, e o que a planificadora faz? Ela planifica o terreno irregular. Meio certo? Vai ganhar só o hambúrguer, o X vai ficar fora. Nossa. Bom, essa máquina ela serve para retificar pisos de concreto. Você faz a concretagem e aí depois que o concreto está na superfície, você passa essa máquina para ele ficar com acabamento liso. E aí, James, acho que se garante? Garante? Tem que entrar em campo para mostrar porque a seleção brasileira perdeu. Saco. Ali? Caramba. Procura. A segunda! Viu? Valeu! Ai, mano. Aí, pessoal, olha, não tinha Bélgica, não tinha Noruega, só tinha esse pessoal dando time, ó. Pode convocar que a gente faz golaço. O bom de nessa feira assim, você tem que ter um amigo na feira. Aí você não almoça, não janta, você sai daqui bêbado. Qual que é a principal função do grupo gerador? É ter um sistema no break. Então, dependendo da atividade, você não pode ter falta de energia. Então, caiu a rede, o grupo gerador começa a gerar energia para atender a demanda, principalmente em situações críticas. Então, por exemplo, processos que você tem risco de vida, processos que você tem a demanda de ter uma energia contínua, o grupo gerador é essencial em qualquer atividade. Fora isso, dependendo da situação, da aplicação em obras,
você precisa ter energia disponível e às vezes você não tem alimentação de rede externa. Aí você leva um grupo gerador também para tocar a atividade. É muito comum no mercado da soldagem. Dependendo da obra que você vai fazer, dependendo do tipo de processo que você vai soldar, não tem energia suficiente, aí você tem que usar grupo gerador. Ó, você tem que entender o seguinte, isso aqui é um andaime e ele é todo intercambiável. Então, por exemplo, você tem as travessas, ela é presa com cunhas, tá vendo? Então, por exemplo, quando você precisa desmontar, você consegue desmontar isso rapidamente, certo? E ele tem as plataformas também, que são todas intercambiáveis, tá vendo? E os módulos de escada, que você pode fazer conforme a quantidade de lances que são necessários. Essa é uma solução que é muito comum de utilizar. Outra solução é parafusada. Essa solução parafusada, quando o volume é muito maior, isso aqui é muito comum. NR35, trabalha em altura. Trabalha em altura. O menino sobe essas plataformas tudo lá, sobe. Né? E aí o que garante aqui no atendimento NR35? Os pontos de ancoragem, o cesto, a altura do cesto, o rodapé, tipo de piso e operação remota, né? Então observa que todo o cesto ele é fabricado com processo de soldagem. Então um dos laudos que é feito é sobre a inspeção dessas juntas soldadas. Então a nossa participação ela é muito na questão de inspecionar uma estrutura desse equipamento para que ele possa estar em conformidade com a NR35 para fazer o trabalho. Justamente. Inclusive você pode observar aqui, ó, a altura do rodapé ela é normativa, 150 milímetros, e essa faixa refletiva aqui também é para garantir a segurança da operação. Inclusive isso é um item de verificação na inspeção. A operação remota e a operação na base. Por exemplo, você pode conduzir a máquina até o local da atividade sem ter que subir o cesto, e depois no local você sobe ao cesto e faz a operação remota. Alguns equipamentos a gente consegue fazer essa operação até por controle remoto. Então o operador ele tem um cinto com uma botoeira, com controle remoto, e ele faz a operação da máquina, beleza? Aqui é só o motor. Ali é um food truck, velho. O maior food truck aí. Olha o motor Scania, ó. Pensou isso no Opala? Aí eu instalar um desse na rua. Ó, valendo o x-salada do James. Chega aí. Qual que é aquela peça azul e vermelha ali, ó? Qual o nome daquela peça azul e vermelha? Azul e vermelha? É. É. Não, os pistões estão lá dentro. Essa peça de fora aqui, azul e vermelha. Qual que é o nome desse conjunto? É, esse conjunto aí. Isso. Qual que é o nome desse conjunto aí? Valendo x-salada. E aí? Vou arriscar dizer que é um turbo. É um turbo. É ele, eu x-salada. Que legal. É, então. Demorei demais pra Por que ele tem a cor? Ele tem a cor azul e vermelho. Porque o vermelho são os gases de exaustão que saem do motor, da câmara de combustão. E aí eles fazem essa turbina girar, que capta o ar frio e serve para injetar direto no motor. Então o motor ele precisa de giro para consumir ar frio para injetar dentro do motor. Então quanto mais exaustão tem de gases, mais ar ele injeta no motor. Isso é muito legal porque na Fórmula 1, quando os motores eram turbos, o Senna tinha a tocada do Senna. O que era a tocada do Senna? Era manter o giro do motor alto o suficiente para que gerasse esses gases e a turbina mantivesse um nível de pressão adequado para o carro ter uma boa potência. Legal.
Olha que legal, já viu? Esses esquemas aqui, ó. Boa tarde. Isso aqui, ó, motosserra. Aí qual que é a sacada? Você usa o mesmo tipo de bateria para todas as ferramentas. Então você tem os carregadores lá, e você cartucha, usa a ferramenta, tudo compatível. A instrumentação também tem, ó. A gente tem também, ó, endoscópio. A gente tem 3 endoscópios. Esse aqui é muito comum para a indústria manutenção mecânica, né? Inspeção de motores e tudo mais. Mas, por exemplo, a tubulação também poderia. Sim, mas aí a sonda é maior, né? E a câmera ela tem que ter um espelho para girar 360. Ah. Olha, uma coisa muito interessante na feira é que diversos fabricantes tradicionais de máquinas estão partindo com um negócio de locação. Então eles não querem só mais vender o equipamento, eles querem locar os próprios equipamentos. É uma coisa, uma mudança de perspectiva do mercado também, né? Filma aquela roda ali, ó. O elemento de compactação, ele é soldado diretamente no rolo. Dá uma olhada na solda aí, ó. Detalhe. Tá aprovada essa solda? Ah, nessa aqui então. Eu e o James chegamos a um consenso de que antes da gente sair, a gente tem que passar numa dessas que tem bebida. Ah, é porque eu vou dirigir, né? É. Ah, entendi. Vocês vão tudo de Uber. Seus pingus. O cara em horário de serviço, olha o que ele vai fazer. Essa turma do marketing, mano, vou te falar, cara. O cara tá aqui pra filmar, pra captar os momentos mais importantes do evento. E como função secundária, ele está aqui pegando docinhos, garantindo um estoque, separando umas coisas aqui também pro setor do marketing, né? Que eu não sou besta. Fingindo que está interessado. Não estou interessado aqui nessa máquina, tenho uns investimentos, gostaria de ver aqui o que vocês têm a oferecer. Ah, legal, é cafezinho esse aqui? Pode, por favor, me vê 2. Bem interessado na empresa, todo aquele network bem trabalhado. Para quê? Para conseguir o seu café cappuccino Dolce Gusto. Sensacional, abordagem 100% aplicada. Uma reflexão sobre a importância da nossa atividade, do papel da nossa empresa hoje, da nossa clareza de papéis. Olha, só reforça a nossa missão, né? Garantir a segurança de pessoas através do nosso trabalho, que gera muita responsabilidade, né? Imagina você fazer um laudo numa máquina dessa, ou fazer algum tipo de reparo numa máquina dessa, depois disso decorrer de um acidente, né? Comprometendo vidas, negócios. Então, assim, só reforça a importância do nosso trabalho e da responsabilidade que a gente tem para com os nossos clientes. O que ele faz? Ele pega uma peça de uma máquina, um painel, alguma coisa quebrada, faz um molde acetato, depois ele faz o modelo em 3D e impressa e faz a impressão. Olha aqui, ó, já a impressão da taça da Copa. Olha o detalhe de impressão. Bem legal, é manufatura aditiva. Bom, pessoal, é isso. Viemos aqui na feira hoje, ver máquinas de elevação, pentes, né, equipamentos no segmento de locação de máquinas, principalmente para elevação de carga e movimentação. E o que a gente viu hoje foi que não teve tantas mudanças assim nos últimos anos desse mercado, mas que
as empresas estão investindo mais em adequações às normas brasileiras, legislações, e isso elevou muito a qualidade dos produtos, né? Fizemos algum contato, alguns relacionamentos, tiramos bastante foto, e se você gostou da nossa jornada de hoje, acompanhe a gente no nosso canal. É isso. Até o próximo vídeo.